Olá, eu sou Guilherme Tucher. Mais uma vez eu agradeço a sua participação no nosso seminário e a gente vai discutir agora sobre a importância da adaptação ao meio aquático como uma ferramenta na prevenção de afogamentos. Reconhecidamente, a adaptação ao meio aquático é vista como uma etapa inicial de experiências na água, então a gente pensa geralmente nas crianças ou nos jovens que estão tendo esse primeiro contato com o ambiente aquático. É lógico que essa etapa não se limita a esse público, e essa etapa é importante em função das diferenças de comportamento humano que a gente tem na água e na terra. As crianças então vão passar por essa etapa, a gente entende que ao final dela elas deveriam ter autonomia no ambiente aquático. Mas o que geralmente a gente vê? A gente vê uma etapa de adaptação ao meio aquática que vai desenvolver apenas os conteúdos básicos para que a criança possa quase que de forma imediata ter condições de aprender os nados formais. As pessoas, e eu digo aí alguns pais, alguns responsáveis e até mesmo alguns professores, ainda entendem a adaptação ao meio aquática como uma etapa para que a criança possa o mais breve possível aprender o crawl, o costas, o peito e o borboleta. Em função disso, a gente deixa de oferecer um conjunto de experiências que poderiam ser mais interessantes para essa criança. Então, qual é a defesa que eu faço aqui que a gente vai a partir de agora discutir isso? Que a gente repense a etapa de adaptação ao meio aquática, que a gente possa oferecer conteúdos e a gente possa pensá-la mais em longo prazo, que vão além do ensino dos nados formais e dos esportes formais, realizados na água, como a natação, o polo aquático, o nado artístico e os saltos ornamentais. Então nós vamos discutir basicamente sobre 3 pontos. Primeiro a gente vai falar sobre o conceito de competência motora aquática. Esse é um conceito relativamente novo e ele vem a somar ao entendimento que a gente já tem sobre adaptação ao meio aquático. Vamos falar também como essa competência motora aquática pode ajudar na prevenção de afogamentos. Então, os conteúdos de prevenção de afogamentos poderiam ser mais uma proposta de ensino para a adaptação ao meio aquática. E também como a adaptação ao meio aquático, a competência motora aquática e a prevenção de afogamentos poderiam se relacionar para que eles possam trazer uma melhora no processo de aprendizagem. E eu vou trazer uma reflexão nesse sentido. A competência motora aquática, como o próprio nome pode significar, indica a ideia de você ter competência motora, então você saber fazer determinados movimentos em qualquer ambiente aquático. E por que esse entendimento é importante? Porque de uma maneira geral, as pessoas aprendem a nadar na piscina, num ambiente controlado, num ambiente que facilita o processo de aprendizagem e a execução dos movimentos, mas os momentos de lazer e até as situações nas quais as pessoas se afogam vão além desse ambiente controlado. Então as pessoas aprendem a nadar de uma maneira global, o entendimento de nadar num ambiente controlado, mas se afogam num ambiente que é completamente instável, como os rios, os mares, tá bom? Então qual é a proposta? Que a gente utilize desse conhecimento de que a gente não pratica atividades aquáticas somente na piscina, para que a gente possa aumentar a experiência motora das crianças, principalmente dentro da água. Dessa maneira, então, a proposta seria a gente poder pegar quais são os motivos que levam as pessoas a se afogarem, quais são os motivos que levam as crianças a se afogarem ou passarem por situações de risco, situações de quase afogamento. A gente tendo esse entendimento, a gente traz esses conteúdos para a nossa aula de adaptação ao meio aquático. E por que isso é importante? Porque se a gente entende que a competência motora aquática ela depende das características do indivíduo naquele momento, depende das necessidades da tarefa que você tem que realizar e depende das condições do ambiente, você vai pensar que talvez você não saiba nadar tão bem assim. Se a gente resumir o nadar ou saber nadar como a simples capacidade de você nadar determinada distância, não significa também necessariamente que você vai conseguir executar essa mesma tarefa em diferentes ambientes. E nada impede também que você tenha algum tipo de mal súbito, algum problema, então as condições do indivíduo são modificadas e a partir desse momento aquela tarefa pode se tornar muito mais complexa. Então saber nadar 1000 metros na piscina, por exemplo, é completamente diferente de nadar 1000 metros no mar com correnteza, sabendo se localizar, sabendo que a respiração tem que ser um pouco diferente. Então, para cada ambiente que eu me encontrar, para cada tarefa que eu tenho que realizar, eu tenho que saber nadar também diferente. Em função disso, por exemplo, a gente tem muitas pessoas que sabem nadar completamente o nado de crawl,
mas não consegue ficar na posição vertical se sustentando. Eu tenho um caso muito interessante de uma aluna, uma vez trabalhando com a aprendizagem da natação, ela já era adulta e eu pedi que ela parasse no meio da piscina e fizesse atividade de sustentação e ela não conseguiu fazer isso. Então ela conseguia se deslocar de um ponto ao outro, mas se ela precisasse parar, ela se afogava. A partir desse entendimento, então, a gente vai pensar que a adaptação ao meio aquático ela deve ser feita pensando na real aquisição de autonomia pelo indivíduo. E essa autonomia vai além da capacidade de ficar só dentro da piscina. Eu tenho que pensar nos diferentes ambientes. Como a discussão nossa aqui é específica sobre prevenção de afogamentos, eu vou pensar que competências motoras aquáticas eu tenho que desenvolver na adaptação ao meio aquático para que essa pessoa, para que essa criança não venha se afogar. Então ela tem que saber controlar a posição corporal em diferentes circunstâncias, com oposição, sem oposição, eu tenho que saber me deslocar pela superfície, pelo fundo, para frente, para trás, fazer giros, saber utilizar materiais flutuantes para poder me ajudar a poder permanecer em determinado ambiente. Eu tenho que vivenciar as dificuldades que são você tentar transportar uma pessoa dentro da piscina, para que eu tome a decisão correta de ajudar ou não uma outra pessoa. E além do desenvolvimento dessas competências procedimentais, eu deveria também pensar nas competências conceituais e atitudinais que eu poderia desenvolver com essa criança. Então, muitas vezes, o entendimento do que fazer e do que não fazer pode ser muito mais interessante do que você saber fazer. Se eu entendo, então, que ao chegar numa praia, ao chegar num rio, eu vou entender como é que eu analiso aquele ambiente, eu vou tomar uma decisão melhor se eu entro ou não naquele local. Se eu vejo uma pessoa se afogando e eu analiso o ambiente e eu percebo que eu não tenho condições reais de socorrer aquela pessoa, eu não vou me submeter a essa situação, porque muito provavelmente os dois se afogarão. Então o que eu peço para vocês? Que a gente pense a adaptação ao meio aquático como realmente um processo, então a gente está pensando em longo prazo, que essa etapa não seja abreviada em função da necessidade precoce de ensinar crawl, costas, peito e borboleta. E eu não estou querendo dizer aqui que a gente não tem que aprender os nados formais, que a gente não tem que ter experiência com o polo aquático, com o nado, não é isso. A ideia é que a gente não limite a experiência na água somente a aprendizagem do crawl, do costas, do peito e do borboleta. Então eu gostaria de fazer um acordo com vocês, que vocês pensem um pouquinho sobre a discussão que a gente fez aqui, e que vocês tentem colocar isso em prática na aula de vocês. E depois vocês entrem em contato comigo para a gente discutir o que aconteceu, o que deu certo, o que não deu certo. Se vocês puderem também colocar nos comentários algumas experiências que vocês já tiveram nesse sentido. Eu sei que alguns colegas, alguns professores já têm essa iniciativa e isso é muito importante, tá bom? Muito obrigado. Se precisarem entrar em contato comigo, tá aí o meu e-mail. Grande abraço.